Muita gente tem o sonho de viver para sempre. Inclusive, os cristãos dizem que eles vão de fato ter a vida eterna. Mas afinal de contas, o que é essa tal de vida eterna? O que é a esperança cristã? Essa mensagem de hoje é baseada em dois textos escritos pela Priya Kemi e pela Ana Bia, aqui da nossa comunidade, que vão estar disponíveis integralmente aqui na descrição desse vídeo. A Bia faz uma ponte inicialmente entre a noção de espera e de esperança. Nós esperamos que alguma coisa aconteça, nós estamos num momento em que aquilo pelo qual nós esperamos ainda não aconteceu, mas com a esperança de que isso vai se concretizar no futuro. Por exemplo, nesse momento, nós esperamos, temos a esperança de que vacinas contra a Covid-19 que têm sido testadas sejam eficientes e sejam produzidas e a gente venha a ser, de fato, vacinado e conseguir sair dessa pandemia pela qual nós estamos passando. Durante esse período, enquanto esse objetivo que nós temos, isso pelo qual nós esperamos não acontece, muitas vezes nós somos assolados por medos, angústia, o medo de doença, o medo da própria morte. E, afinal de contas, esse medo é algo legítimo que está relacionado com aquilo que o autor de Eclesiastes coloca como sendo um anseio pela eternidade que Deus colocou no coração do homem. A Pri lembrou muito bem disso, de como nós temos esse anseio pela eternidade e às vezes ficamos sem respostas quando a morte chega, quando a morte bate a nossa porta, quando ela atinge alguém próximo de nós. E muitas vezes nós temos a confiança, depositamos a nossa confiança e a nossa esperança no poder da tecnologia, da técnica humana, como por exemplo, nesse caso, de que nós esperamos pela criação de uma vacina que seja eficiente contra a Covid-19. E a tecnologia, de fato, ela tem muita coisa boa para nos oferecer, ela tem muita coisa boa para nos ajudar, mas a tecnologia não é a resposta final para os problemas e os dilemas humanos. Eu não vou entrar nesse assunto, se você tiver mais interesse, eu recomendo que você assista aos vídeos dos nossos cultos, aqui no canal mesmo, da série Fé e Tecnologia, que se encerrou no último domingo. Mas, em vez da tecnologia, nós cristãos acreditamos nas promessas de Cristo, porque afinal de contas Jesus Cristo prometeu que ele vai fazer novas todas as coisas, que ele vai redimir tudo aquilo que é perecível, tudo aquilo que é falível, tudo aquilo que morre, que se degrada, ele vai fazer todas essas coisas novas. E isso aponta para o que é a esperança cristã. É uma esperança por algo completamente novo que vai ser feito, como o apóstolo Paulo disse, e a Bia relembrou muito bem, nós devemos esperar por aquele dia em que os nossos corpos corruptíveis vão ser feitos incorruptíveis, vão ser revestidos de incorruptibilidade. E, afinal de contas, como ou pelo que exatamente nós devemos esperar? O que é que isso significa? Bom, eu estou num momento de espera agora, de uma esperança, uma expectativa em relação ao meu casamento, que, se Deus quiser, vai acontecer daqui a alguns meses. E é algo a respeito do qual eu penso bastante, a respeito do qual eu e a Lê, minha noiva, viemos nos preparando, a gente pensando sobre as coisas que precisam ser preparadas em termos de cerimônia, em termos de compra de utensílios para nossa futura casa. E esse paralelo é muito interessante porque, de fato,
A própria Bíblia se encerra com uma imagem de um grande casamento, o casamento de Jesus e a sua noiva, que é a igreja. E da mesma forma como nos casamentos que nós podemos experimentar aqui nessa vida, que cada um de nós vai experimentar, ou algumas pessoas não, né? Mas a cerimônia de casamento, ela é um momento, sim, um momento muito importante, um momento de grande celebração, mas ela é um ponto de passagem para um novo momento. O casamento propriamente dito é algo que vem depois da cerimônia, que se manifesta na vida que o casal vai viver depois disso. E da mesma forma, nós esperamos pela volta de Cristo, pelo dia em que Jesus vai voltar, nós esperamos por esse momento em que os nossos corpos corruptíveis vão ser imortais, mas a imortalidade e o não ficar doente ainda não são em si o fim de todas as coisas, mas a finalidade, o propósito é a vida que nós vamos viver depois disso. Uma vida plena, uma vida cheia de abundância. E eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre o que significa essa vida cheia de abundância. Eu recomendo e vou disponibilizar aqui também para ficar mais fácil o acesso. Ouvi uma música do Crombie chamada Cores, em que ele fala justamente sobre essa ideia de que não nos cabe saber já, a gente não tem como saber hoje, as cores do porvir, as cores da eternidade, mas a gente pode imaginar como elas vão ser. E a gente pode imaginar que essas cores, que podem ser entendidas como cores literalmente, como uma ampliação dos nossos sentidos de alguma forma, das nossas capacidades, das nossas potencialidades, a gente pode pensar sobre isso tendo a certeza de que as nossas expectativas não vão ser desapontadas, mas que aquilo que nos aguarda na eternidade é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Então, pensa um pouquinho a respeito disso. Pode ser alguma comida que você gosta muito de comer. Imagina só como vai ser comer esse prato na versão redimida dele. Imagina como vai ser conversar, passar tempo com seus amigos, sabendo que vocês vão desfrutar de muitos bons momentos juntos, sem as partes difíceis. Imagina que você vai poder passar tempo junto com a sua família, com seus familiares queridos. Mas o mais importante disso tudo, como o próprio Jesus diz, a vida eterna é o conhecer a Deus e aquele a quem Deus enviou, a quem o Pai enviou, que é o próprio Filho, o próprio Jesus. Conhecer a Jesus é algo que é em si muito maior do que todas as outras coisas que a gente pode esperar, que a gente pode querer na nossa vida. Como no caso do casamento, em que talvez alguns tenham tido experiências ruins relacionadas com o casamento, alguns términos de casamento, mas o propósito do casamento é justamente que cada um dos cônjuges conheça cada vez mais o outro e aprenda a amar cada vez mais um ao outro, sabendo que sim, existem os problemas, mas esses problemas, essas dificuldades, todas elas vão ser redimidas na eternidade e a gente vai poder conhecer e encontrar cada uma dessas pessoas na sua forma plena, completa, gloriosa, exatamente da forma como elas foram feitas para ser. A gente pode ter essa esperança e essa é exatamente a esperança que Cristo tem em relação a nós e é aquilo que Ele, por meio do seu Espírito Santo, está fazendo em nós. Ele está nos transformando para que nós possamos nos relacionar com Ele, para que nós possamos conhecer a Ele cada vez mais. Essa é a esperança cristã. A esperança de um mundo totalmente redimido, em que nós vamos viver no conhecimento de Deus, e um conhecimento que não é, como muitas vezes a gente pensa, ficar tocando harpa, vestido de branco, mas é viver uma vida, sim, cheia de aventura,
cheia de fortes emoções, imagino eu, mas conhecendo cada vez mais a Deus, tendo essas cores todas diante de nós. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós.